Nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre um tipo de parkinsonismo atípico, a paralisia supranuclear progressiva. Você já ouviu falar sobre esse tipo de parkinsonismo? Ou conhece alguém, ou tem algum familiar que tenha? Então, vem comigo que eu vou te explicar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Adriana Moro, neurologista, especialista em distúrbios do movimento, doenças de Parkinson. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma forma de parkinsonismo atípico, que é a paralisia supranuclear progressiva, também conhecida como PSP, a gente usa a abreviatura, ou síndrome de Richardson. E aí vamos esclarecer o que é ela. A gente chama de parkinsonismo atípico algumas doenças que elas são parecidas com a doença de Parkinson, mas elas têm algumas atipias, né? Elas têm algumas peculiaridades que diferem um pouquinho da doença de Parkinson e fazem que com isso a gente consiga fazer esse diagnóstico diferencial entre elas. Quem tem, então, a paralisia supranuclear progressiva, principalmente, o principal sintoma que a gente vê é de rigidez, né? Rigidez e lentidão de movimentos. Diferente do Parkinson, quem tem a PSP geralmente não tem tremor. Então, o que a gente mais percebe é a rigidez, quando a gente vai mobilizar os braços, mesmo o pescoço, e a lentidão dos movimentos. E geralmente ele é mais simétrico, a gente vê pouca assimetria, o que diferencia também da doença de Parkinson idiopática, que é a doença de Parkinson típica, que os sintomas eles são bem assimétricos, sempre um lado do corpo é mais afetado. No PSP não, a gente vê muitas vezes os dois lados eles são igualmente afetados, então os dois lados vão ser igualmente lentos ou rígidos ou com pouca assimetria. Uma outra característica que é bem importante, que é bem marcante do PSP é a falta de equilíbrio, é a instabilidade postural, muitas vezes com quedas frequentes e quedas já no início dos sintomas. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas quem tem Parkinson também tem queda? Aí é que está a grande diferença. Então, vou explicar esse detalhe das quedas que é bem importante. Quem tem a doença de Parkinson pode sim ter quedas, mas geralmente as quedas na doença de Parkinson idiopática, elas são menos frequentes e elas acontecem mais no decorrer da doença, mais quando a doença já está em estágios moderados ou mais avançados. No PSP, essas quedas elas são bem precoces, às vezes o paciente, já nos primeiros sintomas que ele tem, é esse desequilíbrio com quedas, geralmente quedas para trás. Então, são quedas frequentes, às vezes a pessoa pode cair todos os dias, mesmo várias vezes por dia, na virada, às vezes vai virar, já tem a queda também. Então, é outro sintoma que a gente percebe com frequência e que é bem característico do PSP. E outra alteração que a gente percebe também é em relação à movimentação do olhar, que é daí que vem o nome, né, da paralisia supranuclear progressiva. Por quê? Porque a gente vê quando a gente avalia o paciente, ele perde essa capacidade de mover os olhos para cima e também para baixo. Então, para os lados, para um lado e para o outro, o paciente movimenta os olhos normalmente, mas para cima e para baixo, a pessoa ela perde essa capacidade. Quando a gente pede para ela, por exemplo, olhe para cima, ela não consegue, fica com o olhar parado. Olhe para baixo, ela também não consegue, ela fica com o olhar parado. Então, isso é uma outra característica que a gente percebe. Muitas vezes, isso faz, inclusive, com que esse paciente ele tenha o que a gente chama, como se fosse até uma distonia de face, que ele fica com o olho mais arregalado e até com um pouco de franzido assim da testa, justamente por não conseguir fazer essa mobilização dos olhos adequadamente. Então, e também pela rigidez, né? Às vezes a gente pode encontrar também uma rigidez em toda a região aqui cervical e de coluna. Então, esse paciente ele tem dificuldade tanto de olhar para baixo quanto de movimentar também a região cervical para baixo. Essa é uma outra característica que a gente percebe também.
Como que a gente vai fazer o diagnóstico do PSP? Com base principalmente na história clínica da pessoa e no exame neurológico. Então, com a história de início, de evolução e também de resposta ao tratamento, e com o exame neurológico que a gente percebe essas características que diferenciam da doença de Parkinson idiopática. Tem exames de imagem que podem ajudar? Tem. A ressonância magnética do crânio, ela pode nos ajudar algumas vezes, porque tem algumas peculiaridades da ressonância do paciente que tem PSP que são diferentes do paciente que tem a doença de Parkinson clássica, por exemplo. Então, a ressonância, ela pode nos ajudar nesse caso. E em relação ao tratamento, como que é feito o tratamento? O tratamento a gente utiliza as mesmas medicações, né, geralmente as mesmas medicações do tratamento que a gente faz para a doença de Parkinson. Lembrando que a levodopa ele vai ser o carro-chefe, mas a gente tem diversas outras classes de medicamentos que eu já tenho comentado em alguns outros vídeos que vocês podem estar revendo também. Qual que vai ser a grande diferença? Que a resposta ao tratamento não pode não ser tão satisfatória quanto a gente observa na doença de Parkinson clássica. Quem tem o Parkinson clássico, a gente inicia com a medicação e a pessoa ela já responde, já tem uma melhora bem importante dos sintomas e é uma melhora que se mantém ao longo dos anos. O que a gente pode ver no paciente com PSP, isso aqui também é bem importante para a gente diferenciar, que muitas vezes esse paciente ele tem uma fase que a gente chama que é uma fase de lua de mel. Então, quando a gente começa o tratamento, vamos dizer assim, com a levodopa, por exemplo, com a dopamina, esse paciente ele tem uma melhora dos sintomas, mas que ao longo dos anos essa melhora ela vai se perdendo. Então, ela já, com o passar dos anos, às vezes depois de 2, 3 anos de tratamento, esse paciente ele deixa de ter uma resposta tão boa quanto ele tinha lá no começo do tratamento. Então, por isso que a gente fala que às vezes a gente tem essa fase de lua de mel que depois acaba perdendo essa resposta satisfatória. É outra coisa que nos faz chamar atenção, então, para pensar no PSP. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem mais alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. E também, se você ainda não está inscrito no canal, eu vou te convidar para você se inscrever, clicar aqui no sininho para ativar as notificações para você saber sempre que entrar um vídeo novo e deixa aqui o seu like se você gostou do vídeo. Um beijo com carinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!